Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio do TPM no ar Saúde Estética. Essa temporada, especial que preparamos para vocês com muito carinho, reunindo aí os melhores profissionais da área da saúde estética aqui da nossa região do Vale do Paraíba, para trazer para vocês, principalmente para as mulheres, informação de qualidade em todas as áreas da saúde. E agora eu quero dar boa tarde. É boa tarde aqui pra gente, mas pode ser bom dia para você. Para nossa convidada de hoje, doutora Cláudia Fonseca, ela que tem a primeira formação em pedagogia, com especialização em psicopedagogia, mas ela fez uma transição, porém uniu a sua primeira formação. Ela é dentista formada em odontologia pela Unifunvic e tem especialização em orofacial. E agora sim, seja bem-vinda ao microfone do TPM, doutora Cláudia Fonseca. Olá, muito obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Doutora Cláudia, a gente vai falar sobre a harmonização facial. A harmonização facial que virou a queridinha das mulheres, principalmente. Mas antes de falar da questão estética, é importante a gente falar primeiro da questão da saúde, principalmente falando da questão da saúde bucal, que vem em primeiro lugar, e aí depois a gente começa a falar sobre a questão da estética, né, doutora? Sim, claro. Saúde sempre em primeiro lugar, e a gente sabe que a saúde começa pela boca. Então, é importante sempre as consultas regulares ao dentista, porque tudo que é prevenção é sempre melhor do que tratamento, em todos os aspectos. Em questão de dor, em questão financeira, principalmente, tudo que a gente pode prevenir é sempre o ideal. Então, consultas regulares, limpeza sempre em dia, tudo para a gente poder antecipar qualquer problema que venha surgir. Exatamente. Tem uma informação que é muito bacana a gente também trazer logo, no início do nosso bate-papo, que é sobre o profissional mais qualificado e o profissional mais indicado para fazer, sim, o trabalho de harmonização facial, que são os dentistas. E por que são os dentistas? Então, dentista estuda anatomia de cabeça e pescoço durante toda a faculdade, não é só dente, né? Inclusive, os primeiros anos a gente estuda muito mais a fisiologia humana, todos os sistemas, do que mesmo os dentes. Os dentes a gente começa a ver um pouquinho depois. Então, a gente entende muito dessa área e a gente está acostumado a trabalhar com agulha, injeção. Então, a parte da harmonização, que é injetar, seja ácido hialurônico, bioestimulador, a gente está acostumado a trabalhar com isso e tem domínio daquela área. E além disso, a gente está habilitado, a gente tem estudo, claro. É sempre bom qualquer pessoa, antes saber qual é o profissional, pesquisar sobre aquele profissional que vai procurar, mas a gente está habilitado a resolver qualquer intercorrência. Dentista pode também prescrever, então a gente consegue resolver qualquer intercorrência que venha a acontecer. E o dentista tem conhecimento total da anatomia da cabeça e pescoço, então é um profissional muito habilitado para realizar a harmonização. Isso é muito importante a gente mencionar, porque com as informações diversas, nas redes sociais, sempre. A gente, infelizmente, acaba vendo aí, como até mencionamos já, recentemente aconteceu, um caso de óbito muito triste. Muito. Foi uma série de erros, de uma profissional que não era qualificada, não tinha uma formação adequada para realizar o procedimento. Porque mesmo o fenol sendo um produto tóxico, ele é muito utilizado tanto por médicos quanto por dentistas, inclusive biomédicos também. Só que tem toda uma sequência de procedimento e tem que ser feito num local adequado. Ali foi uma sequência de erros que trouxe o paciente a óbito
numa coisa muito trágica, né? Mas o paciente precisa também se informar sobre aquele profissional que ele está procurando. Exatamente. Não a questão do profissional, mas a procedência dos produtos também, né? Com certeza. Muito importante. Saber quais os produtos que utiliza, isso é importante, né? Tanto dentistas quanto médicos, a gente tem uma ficha, né, do paciente, que fica registrado ali tudo que foi feito, tudo que foi utilizado. Então, tem selos dos produtos, é tudo muito seguro. A gente precisa ter isso para trabalhar com segurança. Exatamente. Fica a nossa aspas de atenção para a gente decorrer sobre o assunto. E agora sim eu quero tirar as minhas dúvidas e as dúvidas, né, da maioria das mulheres. Quando a gente fala em harmonização facial, nós estamos falando exatamente em quais procedimentos? São todos os procedimentos que visam harmonizar a face e o sorriso. Então, aí a gente fala desde a boca, desde o dente, quanto da face, da pele, né? Então, a gente trabalha sempre com ácido hialurônico injetável, bioestimulador, que também é injetável. Tem vários procedimentos que são menos invasivos, né? Como peeling, microagulhamento, ultrassom microfocado, laser. Todos esses procedimentos que visam melhorar, né, ângulo, melhorar a face e também a pele do paciente, são procedimentos de harmonização. A harmonização surgiu como uma consequência da reabilitação oral, né? O paciente que perde dente muito cedo, perde a estrutura óssea, então tem, né, um recuo ali do lábio. Então, quando a gente reabilita esse paciente, seja com uma prótese fixa, seja com implante, seja, né, como for, esse paciente ele precisa, né, que a gente devolva a estrutura de suporte da pele também. Então, a gente precisa reposicionar tecidos e a gente consegue isso com os procedimentos, com fios, com preenchimento, com bioestimulador, e aí a gente une procedimentos para harmonizar essa face. Bom, para você que está aí cheio de dúvidas, achando que realmente vai chegar no consultório e vai falar, doutora, me deixa maravilhosa da noite pro dia, calma. Não é assim que funciona, né, doutora Cláudia? Não. Até a harmonização facial, que são procedimentos que realmente entregam resultado ali, a gente consegue ver imediato, Sim. Mas ainda assim existe todo um protocolo para que tenha uma continuidade. E Sim. alguns não são imediatos, né? Sim, não. Muitos procedimentos a gente vê o resultado após alguns dias, né? Toxina botulínica a gente vê o resultado após 15 dias. O preenchimento, apesar de, né, volumizar na hora, você já sai com a ideia do volume ali, a gente sabe que tem um período, né, que é o período que o nosso corpo precisa para responder a qualquer processo inflamatório, onde aquele produto vai se adequar melhor. Então, a gente sabe que a gente só tem uma resposta final, exatamente como aquele paciente vai ficar, depois de 15 dias, né? Bioestimulador, ele age durante 1 ano, né? Mas tem um pico de 3 meses, e existem vários tipos de bioestimuladores, então, cada paciente tem uma indicação. A harmonização facial, ela tem que ser um protocolo individualizado para cada um. Não dá para chegar e falar, eu quero colocar 1 ml aqui e pronto. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa respeitar a anatomia daquele paciente, as características individuais de cada um e, dentro disso, elaborar um protocolo individualizado para melhorar dentro do que o paciente deseja e dentro do que é possível na harmonização. Quais são os procedimentos queridinhos no consultório? A Botox é primeiro lugar, né? Depois que a gente começa a aplicar a toxina, não dá para viver sem, né? Depois disso, preenchimento, né? E aí, né, tem um meio termo entre preenchimento labial, que é bem procurado, e preenchimento de malar, que é quando a gente começa a perceber aquele olhar triste, parece que o rosto começa a ficar meio caído, então a gente reposicionando aqui já melhora bastante. Bioestimulador agora está bem em alta, porque a harmonização está começando a visar um pouco mais, menos exagero, né? Teve uma época que aquele bocão era lindo, todo mundo com aquela mandíbula quadrada, e agora a gente está voltando um pouco, né? E querendo mexer, mudar o menos possível. Então, bioestimulador é uma opção excelente para quem quer
cuidar, né, para não deixar todos os processos do envelhecimento que, se Deus quiser, todos nós vamos passar, porque só não envelhece quem não está mais vivo. Então, o bioestimulador é um procedimento bem bacana para quem quer, né, atrasar esses processos do envelhecimento sem modificar a face, porque ele não volumiza. E agora tem muito assim, procedimento menos invasivo, como o ultrassom, como o laser, que é muito procurado também, né, que dá um resultado na pele bem imediato, né, e a gente vai tendo depois resultados a longo prazo também. O ultrassom e o laser, eles exatamente fazem qual função? O laser, ele atua mais na pele, né, na parte mais que a gente vê, nessa parte mais superficial. O ultrassom, ele atua em camadas mais profundas e também camadas de gordura. Então, o ultrassom, ele pode diminuir a gordura facial, assim como causar uma retração na pele que causa esse efeito lift. O laser, ele também atenua linhas finas, mas ele vai trabalhar mais na pele em questão de manchas, de acne. Então, é um efeito visível do laser para a pele, né, e do ultrassom para o lifting. E o ultrassom é na primeira sessão eu já sinto ou são sessões para ter resultado? Sim, na primeira sessão a gente já consegue ver resultados muito satisfatórios, mas muitas vezes o paciente precisa de mais sessões. O que os pacientes costumam me perguntar é quanto tempo dura, né? O ultrassom é um que não tem esse tempo de duração, porque o que ele fez no seu corpo, ele causa uma lesão numa camada interna e a reparação que o seu corpo faz naquela lesão faz com que a pele retraia, aquilo não vai ser durante alguns dias e perdeu. Só que a gente continua passando pelo processo de envelhecimento. Então, o que você ganhou, mas você vai continuar envelhecendo. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar continuar fazendo outras sessões, né? Mas não tem um período de duração, como a toxina, por exemplo, que a gente sabe que 6 meses é o período máximo. Doutora, qual é o procedimento queridinho que você gosta de fazer? Bom, gosto muito de fazer no consultório o preenchimento, porque ele dá um resultado imediato, o paciente já sai feliz dali, né? O preenchimento, ele muda bastante mesmo a relação do paciente com o espelho. Porque a gente consegue tirar aquele ar de cansado, aquele, às vezes, olhar triste, aquele rostinho mais caído, e o paciente tem uma resposta ali na hora, ele já olha no espelho e já fica, nossa, eu não acredito, e sai feliz. Então, isso é muito gratificante. É o que eu mais gosto de fazer. Falando nessa questão de ser gratificante, um ponto importante que você mencionou bastante pra gente é como os procedimentos, né, da harmonização facial, eles trabalham exatamente para cuidar da autoestima do paciente. Sim. E quando a gente fala de estética, muitas vezes as pessoas veem como uma questão superficial. E não é, né, doutora? Não. A estética, ela está completamente ligada à saúde. A autoestima, ela é um dos pontos importantes para se considerar quando a gente fala de saúde, né? Porque uma pessoa que se ama, né, se gosta, olha no espelho e está feliz com o que está vendo, e isso independe de padrão, isso independe de qualquer coisa, a pessoa olha e se gosta daquela maneira, ela se cuida mais em todos os aspectos. Então, a autoestima é essencial para a saúde. E eu acho que para a mulher ainda, isso é muito mais forte, né? Então, assim, a saúde está ligada à autoestima e a beleza está relacionada a isso, não tem como fugir. Mas a beleza é a beleza de cada um, isso eu acho muito importante, né? Eu não gosto disso de seguir padrões, né? Eu não acho que todo mundo tem que estar com o rosto esticado, né? Não acho que uma senhora de 70 anos tem que estar com aquela carinha esticada. Não, a gente tem que, né, viver a idade que a gente tem, mas estar bem com a idade que a gente tem. Então, por que não investir em procedimentos que vão me trazer benefícios, que vão me trazer autoestima, que vão me trazer bem-estar? Então, não é superficialidade, é se amar e se cuidar. E aí isso está relacionado a todo o resto. Exato. Quando a gente fala em investir, isso também é importante falar. Atualmente, está muito mais acessível e com muito mais qualidade todos os procedimentos que a gente fala na questão da harmonização, né, doutora? Sim. Ainda são procedimentos, né, que têm um valor, né, claro,
né, não tão acessível a toda a população, mas em comparação a alguns anos atrás, hoje em dia é muito mais acessível. Sim. Né? E eu acho que justamente por ter aberto um pouco mais esse campo da harmonização para outras profissões, né, eu acho que isso facilitou, né, faz chegar à população de outras maneiras os serviços que todo mundo quer, né? Sim. Porque quem não quer tá bem. Então fica mais acessível, você tem mais lugares para procurar, mais profissionais, aumentando a concorrência. Claro que isso interfere em valores, eu acho que todo mundo ganha. Sim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O profissional tem que ser bom, tem que saber do que faz, estudar. Eu acredito muito na harmonização baseada na ciência, né? Então tem que ter certeza daquilo que está fazendo e tem que saber resolver intercorrências, que ninguém está livre disso. Por melhor que o profissional seja, a gente sabe que dentro da medicina, dentro, né, de um corpo humano, não é exatamente tudo igual. Então, um paciente pode sim ter uma intercorrência, mesmo você realizando o procedimento todo adequado. E isso todo mundo está sujeito, mas o profissional tem que saber resolver aquilo. Então, o profissional tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre, né, atualizando, porque tem novidades toda hora surgindo. E eu acho que isso, né, de abrir para os profissionais melhorou para todo mundo. Sim. Né, porque o profissional é obrigado a estar sempre ali se especializando e se atualizando. E é até importante fazer uma reflexão, né? Há poucos anos atrás, vamos colocar aí, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, certos procedimentos estéticos só eram possíveis com cirurgia plástica, né? Sim, Nariz, por exemplo. Sim. Né? Às vezes, por menor que fosse a mudança que aquele paciente gostaria de fazer, tinha que entrar no centro cirúrgico. Sim, exatamente. Agora a gente já consegue com estimuladores? Tem, Ou preenchedores? Preenchedores. Preenchedor, fio. Fazer a mudança, né, Sim, da estética. dá para mexer bastante no nariz com preenchimento e fio. Muda realmente, tem paciente assim que é mesmo uma mudança até de vida, porque porque quando a gente fala, né, de se olhar no espelho e gostar daquilo que vê, é a forma como você se apresenta para o mundo. Então, a gente sabe que isso muda a sua atitude perante tudo. Então, muitos pacientes têm a vida realmente transformada com a harmonização. A gente está pegando bastante nesse ponto, né, da importância que é ter um olho cuidadoso para a harmonização facial, mas ter um olho cuidadoso realmente procurando profissionais qualificados, profissionais que estão aí especializados, estudando e de olho nas atualizações. Como a doutora falou, é o tempo todo. E realmente é o tempo todo mesmo uma novidade chegando, né, doutora? Sim, o tempo todo. E agora a harmonização, né, tá, assim, realizando sempre vários congressos e toda hora sai uma novidade, toda hora sai um produto novo, algo com muito mais tecnologia, baseado muito mais em estudos. Então, a gente tem o tempo todo aí coisas novas chegando. E os produtos também, né? Novas empresas investindo em tecnologia, novas marcas chegando no mercado, que também ajuda com a questão da concorrência positiva, né? Exatamente, né? Quanto mais a gente tem de opção, mais a gente pode, né, buscar ali o que está mais acessível a cada um. Né? Então, a gente tem hoje, né, marcas que têm valor um pouco mais alto e marcas que são mais com valor mais acessível ao paciente e que não pedem em qualidade, né? Então, a gente consegue atingir o mesmo resultado com produtos diferentes, utilizando técnicas, né, adequadas para cada produto. Então, tem bastante opção. Bioregenerador, bioremodelador, que hoje está assim, bem alta, são novidades que vieram para ficar. Bioregenerador e bioestimulador, qual é a diferença? O bioestimulador, ele age numa camada um pouco mais profunda e a composição é diferente. Nós temos alguns tipos diferentes de bioestimulador. Tem desoxiapatita, ácido polilático, tem alguns e cada um tem a sua indicação. O bioregenerador, ele é um produto mais novo, mais recente. Ele é extraído do DNA do salmão. Junto tem ácido hialurônico e niacinamida. Então, ele age
bastante ali na hidratação, o plano de aplicação é diferente dos dois, e a gente tem um pouco mais de amplitude para usar o bioregenerador do que o bioestimulador. O bioestimulador a gente só pode aplicar em algumas áreas da face, o bioregenerador a gente pode aplicar praticamente na face toda, né? Sabendo adequadamente onde aplicar, a gente tem, né, mais opções de aplicação do bioregenerador. Então, a gente consegue tratar linhas finas e superficiais melhor com o bioregenerador, né? Mas a pele muitas vezes precisa também de um bioestimulador. Uma coisa não vai assim excluir a outra. Existem indicações para cada um. Agora conta pra gente, doutora Cláudia, a paciente que não fez ainda nenhum procedimento estético, ela morre de vontade e curiosidade, porque vê lá as amigas fazendo, né? Todo mundo aí postando o seu antes e depois. Qual é o caminho ideal para realmente entender qual procedimento eu devo fazer, ou qual procedimento seria o primeiro procedimento ideal que eu fizesse, e depois que ela passa por esse procedimento, como vai ser a rotina dela nos próximos meses? Como é a programação para manter, né, aquela harmonização que foi feita com muito carinho? Sim. Então, o ideal é passar por uma consulta, porque às vezes o paciente chega com uma ideia e não é aquilo o mais adequado para ele no momento, né? Muita gente ainda hoje acha que tudo é o Botox, né? Eu quero fazendo Botox no lábio. É preenchimento, são coisas diferentes. Então, a primeira consulta é ideal, porque a gente consegue avaliar a pele do paciente, que é muito importante, porque não adianta só chegar e preencher uma pele que às vezes precisa de outros cuidados. Então, a gente elabora com o paciente, em cima da queixa, um protocolo, né, de procedimentos, ou quer fazer só uma toxina. Joia, vamos fazer, mas a gente elabora ali, então, um cuidado diário com a pele depois daquilo. Porque a gente precisa, além dos procedimentos feitos em consultório, ter esse cuidado diário em casa. Então, a gente precisa estar usando um antioxidante, precisa de hidratação, pele precisa muito de hidratação, tanto da água quanto de produtos, né, dermocosméticos, nutracêuticos. Então, tem uma série de cuidados ali que a gente vai manter com o paciente passar, ajustar tudo isso. E a alimentação também é muito importante no cuidado com a pele. Então, a gente ajusta tudo isso com o paciente e elabora um plano de tratamento, né? Dentro da queixa dele, a gente vê tudo o que é possível ser feito e vai ajustando. Não são realizados todos os procedimentos no mesmo dia, né? A gente precisa adequar a rotina do paciente, que um peeling, por exemplo, Sim. A pessoa vai descamar, né? Vamos fazer em janeiro, não tem condição. Então, a gente precisa ajustar tudo isso e é só numa consulta, sentando, conversando, ouvindo o paciente, sabendo exatamente o que ele quer e o que ele espera, que a gente consegue ver isso. E agora vamos falar aí daquelas questões que mais são, que o bicho pega mesmo, aquelas questões que pega, que são as ruguinhas dos lábios, sulcos que chama, esse é o nome correto? Os sulcos se formam a partir aqui do nariz e aqui, né? Aqui é o bigode chinês. Mas eu detesto ele. Então, e aqui em cima do lábio a gente chama de código de barra, né? Código de barras. Essa parte aqui incomoda bastante porque ela mostra muito envelhecimento, Sim. né? E a gente resolve isso tanto com hidratação, com microagulhamento, bioregenerador, quanto com preenchimento, com ácido hialurônico, né? Existem técnicas de aplicação nessas áreas para a gente não dar volume além do que seja necessário, que a gente consegue, assim, né, praticamente eliminar todas. Claro que isso depende um pouco do grau de envelhecimento de cada pele, né? Mas uma paciente que está começando a se incomodar com isso, então está ali naquele início do processo, a gente consegue tratar e eliminar isso. E o bigode chinês? É fato que realmente com... qual é o nome? Fio de sustentação. Sim, fio, assim, o fio, ele causa, né, ele faz na hora uma retração na pele e fica ali dentro ainda estimulando o colágeno. É uma das opções. Eu particularmente gosto de, primeiro, a gente reposicionar o tecido, que o bigode chinês ele vai se formando por conta da queda que a gente vai tendo
de perder estrutura óssea, estrutura de gordura que a gente tem aqui no rosto. Então, a pele como vai cedendo, né? Sim. Como se fosse caindo. Então, vai pesando e formando esse bigode. Se a gente reestruturar esse malar, e a gente consegue isso com preenchimento, a gente já melhora aquela marca. O fio, ele também ajuda, né? Tem fios espiculados, né? Que é como se tivessem algumas garrinhas que seguram e dão uma tracionada na pele. Então, quando a gente une vários procedimentos, a gente tem um resultado muito melhor sempre, né? Então, fio é uma das opções, mas reestruturar o malar é importante. E depois a gente também pode preencher com ácido hialurônico a marca, a linha, né, do bigode. Então, a gente tem que ver primeiro aquele paciente, qual é o motivo daquele sulco, né, daquela marca, porque muitas vezes também é uma característica genética, né, da família toda. Todo mundo tem desde cedo. Então, aí a gente tem que ver cada caso, mas fio é uma indicação, preenchimento é uma indicação, né? Tem várias opções. Agora, o outro ponto que também é uma questão que pega muito, e principalmente também com as mulheres sentem e que se queixam muito mais, que são as olheiras. Ah, sim. Eu acho que a mulher, por viver, né, numa rotina exaustiva, todas têm essa queixa. Olheira, a gente precisa também ver a causa dessa olheira. Porque existem olheiras bem pigmentadas que a gente precisa primeiro melhorar a hidratação da pele, a circulação. E existem olheiras profundas que a gente preenchendo, a gente resolve. Então, a gente precisa ver a causa. A gente pode indicar, né, produtos por exemplo, produtos com cafeína, que ajudam a melhorar a circulação e aí ajudam nessa pigmentação. A gente preenchendo, né, aquele efeito de luz e sombra. Tudo que a gente dá volume ganha mais luz, então aparece um pouco menos a sombra. É uma possibilidade. Aí a gente precisa, né, sentar com o paciente e avaliar. Né? Mas olheira é um grande incômodo e a região dos olhos é uma região que a gente, né, chama muita atenção para ela e é uma região que tem a pele muito sensível, muito fininha, não são quaisquer procedimentos que a gente pode realizar ali, então a gente precisa de um estudo bem detalhado, né, daquela paciente, ver direitinho qual a causa daquela olheira, o que incomoda, e aí dentro disso a gente tem algumas opções. Agora a questão que fica do pré e o pós-operatório. Ah, sim. Como é a questão de a preparação para fazer os procedimentos, como é feito? O paciente é submetido à anestesia, qual é, né, a anestesia que esse paciente é submetido e os procedimentos pós-operatórios? Então, pré-operatório vai depender um pouquinho do que ele vai realizar. Tem procedimentos que são feitos sob anestesia que a gente usa no consultório odontológico, né? Anestesia intraoral. Então, é uma anestesia que todos os dentistas estão acostumados a fazer desde sempre. Tem algumas anestesias que daí a gente faz direto na face, dependendo do local que a gente vai. Normalmente quando a gente utiliza cânula, né, a gente chama de botão anestésico, então a gente aplica um pouquinho do anestésico só no local onde a cânula vai entrar. E tem procedimentos que a gente consegue realizar sem anestesia. Qual né? é o tamanho dessa cânula? Depende, tem alguns tamanhos diferentes, depende da área que a gente vai usar, né? Elas não são tão pequenininhas quanto a agulha, mas o paciente normalmente não sente nenhuma dor quando a gente utiliza a cânula. Quando a gente olha uma cânula perto de uma agulha, dá até aquele medinho, assim, né? Que ela é realmente um pouquinho maior que a agulha. Só que ela passa por um plano que normalmente o paciente não sente dor. Então, com cânula, assim, é muito tranquilo de trabalhar e é um procedimento muito seguro para o paciente e raramente sente dor. Então, é bem tranquilo. Preenchimento, a gente utiliza cânula, tá? Dependendo da região. Tanto no malar, quanto no lábio, quanto no mento, quanto na têmpora. A gente pode tanto utilizar cânula quanto agulha. Vai depender exatamente do que eu quero fazer ali. Muitas vezes a gente faz com agulha no malar, a gente, né, injeta o produto diretamente aqui com a agulha. Outras vezes a gente entra para refinar com a cânula. Existem várias técnicas e cada técnica vai ser indicada dependendo do seu tipo de rosto, da sua queixa, da pele, da reticulação do produto também, que é muito importante, que produtos um pouco mais fluidos a gente aplica
no lábio, por exemplo, que é uma área, né, mais fininha, a gente não quer nódulo ali. Produtos que são um pouquinho, né, tem uma reticulação mais pesada, que a gente quer dar volume, a gente aplica mais, né, a gente chama mais em cima do osso, né? Então, depende um pouquinho da região e do que eu quero fazer, mas a gente pode tanto utilizar cânula quanto agulha. E anestésicos tópicos a gente também utiliza, né, para peeling, microagulhamento. Então, né, anestesia é muito tranquilo. Todos os procedimentos o paciente fica consciente. Sim, todos. Anestesia só local. Sim. Dentro da odontologia também existe o uso da sedação, né, com óxido nitroso. Dentistas que são habilitados podem realizar isso em consultório. Então, se o cirurgião dentista que a pessoa procurar tiver essa habilitação, puder usar, pode ser feito com isso, né? Mais utilizado em cirurgias um pouco maiores, ou quando o paciente ele tem realmente um certo pânico, né, de dentista, alguma coisa assim, né? Então, essa é uma opção também. Né? Mas aí não são todos os profissionais, e assim, tem procedimentos que são muito rápidos, que não tem essa necessidade, né? Mas é uma opção também, né? Então, de anestesia seria isso. Agora, de pós-operatório, normalmente, para todos, a recomendação né, esforço físico, não, porque por mais que, por exemplo, a toxina sejam pequenas agulhadinhas na testa, é uma lesão que a gente causou ali, e a gente precisa deixar o produto agir. Então, a gente quer evitar qualquer possível intercorrência. Então, vamos evitar exercício físico intenso, sol de forma alguma, qualquer lesão, qualquer coisa que a gente faça na pele, evitar sol, né? Então, exposição solar de jeito nenhum. E, se for sair para a rua para qualquer coisa, protetor solar, sempre. Protetor solar tem que viver sempre com a gente, né? E aí o resto vai depender do procedimento. Tem procedimentos que a gente indica massagem, tem procedimentos que a gente indica não massagear. Então, depende um pouco, dentro de cada procedimento tem as indicações específicas. E outro ponto que é bem bacana a gente pontuar, são pessoas que passaram, muitas vezes, de repente, por algum acidente e precisam da harmonização facial para recompor até, né, a estrutura facial. Sim. E é pouco falado sobre isso, né, doutora? A harmonização para esses pacientes, né, que possuem, às vezes, cicatrizes, às vezes paralisia, né, facial, a gente consegue amenizar muito qualquer efeito de alguma, né, cicatriz, de paralisia, às vezes até mesmo de algumas coisas um pouquinho mais profundas, deformidades, né, a harmonização ajuda muito. Nem tudo vai ser possível se resolver com a harmonização, né, tem coisas que vão exigir algumas próteses, né, isso vai depender um pouquinho de cada caso, mas assim, a grande parte a gente ameniza e melhora muito a vida daquele paciente, né. A gente, por exemplo, um paciente que tem paralisia, né, a gente não vai conseguir fazer o lado que está paralisado movimentar, mas a gente consegue deixar o lado em movimento mais semelhante ao outro, então dá para o paciente, né, uma condição muito melhor dele estar ali conversando com alguém, sair sem as pessoas ficarem, né, olhando. E hoje também, na questão das próteses, tem assim, profissionais da odontologia que fazem próteses incríveis, né, de nariz, de olho, que é um trabalho muito bonito. Sim. Então, é bem bacana essa parte para quem tem algum problema relacionado a isso. E fica também, né, nosso ponto aqui para você que, de repente, precisa, né, e não tem essa informação, busque profissionais qualificados, profissionais habilitados. Sim. Doutora Cláudia está à disposição para tirar todas as dúvidas e entender melhor também a necessidade, porque às vezes as pessoas também são motivadas pelo que o outro fez ou que o outro falou. Exatamente. E aí não fica um trabalho bem feito, né, doutora? Exatamente. É importante a gente se informar, né, tem indicação importante, mas além da indicação, ir lá conhecer o profissional e pesquisar, né? O Conselho de Odontologia está aí, todo mundo tem lá os seus registros, né? Qualquer um pode entrar e pesquisar pelo nome, pelo CRO, não só dentro da odontologia, a gente tem isso em outras classes também. Então, isso é muito importante.
além da indicação, né? Porque às vezes um colega fez, né, num profissional que não é habilitado e deu certo, mas foi sorte. Então é importante, além da indicação, a gente se informar se aquele profissional realmente é habilitado para realizar aqueles procedimentos, né? Porque a gente sabe que tem muito profissional que, né, apesar de até dominar, né, algumas técnicas, realiza procedimentos que não são permitidos. Então, isso também é um ponto importante, né? Eu acho que tudo que a gente faz ali dentro da lei tá ok. Porque por mais que o profissional até saiba e até faça bem, né, não estando habilitado, né, não estando regulamentado, o melhor é não fazer. Exato. Doutora, agora eu quero tirar uma dúvida. Existe procedimentos que têm contraindicação? Sim. Uma contraindicação absoluta gestante. Né? A gente fala que gestante, né, tem que estar cuidando Nem ali botox. do seu momento. Nem botox, né? Nada. Porque é uma toxina. E a gente não tem estudo, né, que comprove que aquilo é seguro. Pode até ser que algumas façam e não aconteça nada, mas a gente precisa estar baseado em estudos. Sim. Né? Então, não existem estudos que comprovem que esse procedimento é seguro para gestante. Então, uma contraindicação absoluta é gestante. Pacientes que tiveram muito recentemente câncer ou alguma coisa, né, alguma doença que tirou um pouquinho mais da imunidade. Então, pacientes imunosdeprimidos a gente precisa analisar, né? Tem alguns procedimentos que não vão poder realizar, tem alguns bioestimuladores que não são indicados, então a gente precisa ter isso. Então, quando a gente conversa com o paciente, a gente faz uma anamnese e dentro dali a gente vê já cada possibilidade, se o paciente tem algum histórico de alguma doença que vai ser contraindicado. Então, existem sim algumas contraindicações para cada procedimento, para cada caso, né? Mas acho que assim, a absoluta seria gestante. Viu só? Então, pra você, mulher que está pensando em engravidar, tá Já tem que projetando, fazer antes. já vai antes, já deixa tudo preparado. Antes era com o cabelo, né? Sim. A grávida já pensava, ou vou tirar toda a química, ou se antecipa. Exatamente. Agora tem que pensar também O na harmonização botox, facial, vai com antecedência fazer seu procedimento. Doutora Cláudia, quero que você reforce o convite para as pessoas terem oportunidade de poder passar por uma consulta, fazer sim a anamnese e aí entender quais são os melhores caminhos. Mas antes disso, quero também que você fale para aquelas pacientes que, de repente, não tiveram um resultado positivo e tem ali um pequeno trauma com a questão da harmonização facial. Para essas mulheres, qual é o seu recado? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre procurando um profissional que responda às suas necessidades. Então, às vezes, o paciente realmente, a gente tem um pouco disso, né? De empatia. Tem profissional que você vai e você ama de primeira, tem profissional que você não gosta. Então, eu acho que a gente sempre ter uma segunda opinião é importante, né? E eu acho que o profissional respeitar aquilo que te incomoda. Porque não adianta eu chegar para você e dizer o que eu acho que você tem que fazer. Eu tenho que ouvir de você o que te incomoda e dentro disso eu te mostro as possibilidades. Então tem que ser um profissional que tenha um olhar atento para o paciente, uma escuta atenta, porque eu posso ter 1000 ideias, mas o que te incomoda não é nada do que eu vejo. Então, eu não vou fazer em você algo que você não queira. Isso é muito importante, né? Você ter a sua queixa respeitada e o profissional respeitar, saber que cada paciente vai ter um protocolo individualizado. O que eu fiz para um pode dar certo ou não para o outro, né? Então eu tenho que ouvir, tenho que atender as expectativas, as necessidades e estar sempre disponível para tirar dúvidas, para atender, para corrigir o que for preciso, para entender bem o que o paciente quer, né? E na harmonização tem um pouco da expectativa e da realidade. Às vezes o paciente chega com uma expectativa um pouco mais elevada e a gente precisa antes, já nessa consulta inicial, mostrar para ele tudo aquilo que é possível, né? Muitas vezes a gente fala, explica, mesmo assim a gente precisa mostrar, né, para o paciente em outros resultados, em outras questões, né, de procedimentos, de produtos, o que é possível ou não, né? Então isso é importante, alinhar as expectativas com o resultado final.
né? E às vezes a insatisfação do paciente fica nisso, né? Ele foi esperando algo que não era possível. Sim. Que às vezes o profissional nem errou, mas não era possível e ele não entendeu isso antes. Então, acho que essa escuta, esse momento inicial de você entender o que o paciente quer e você alinhar com ele, né, as expectativas e elaborar esse planejamento do que vocês vão fazer juntos, né, que a harmonização a gente não faz numa vez só, então são vários retornos, várias consultas, então isso é muito importante para que os dois lados fiquem satisfeitos e fiquem bem, né, então eu indico sempre, se foi não respondeu às suas expectativas, procure outro. Dá uma segunda chance. Exatamente. Suas redes sociais, doutora? É Cláudia MC Fonseca, né, no Instagram. E o Face também é Cláudia MC Fonseca. E não tem LinkedIn, eu acho que é só. Pelo Instagram. Isso. E você atende em Pindamonhangaba? Atendo em Pinda, junto com a minha parceira, né, minha colega da faculdade, a doutora Paola, que também virá aqui. Sim. E em Lorena também. Tudo isso você encontra lá nas redes sociais da doutora Sim, Cláudia. tudo lá. Doutora Cláudia, mais uma vez, obrigada por vir aqui compartilhar suas informações, eu que por esclarecer, né, o mito da harmonização facial. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Obrigada de verdade por compartilhar e por estar aqui no nosso projeto TPM Saúde Estética. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, já sabe, acesse as nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma mulher, uma amiga que vai gostar de saber dessas informações e vai ter aí esclarecimento. Este especial TPM Saúde Estética tem também uma revista impressa que será feita a distribuição gratuita aqui na região do Vale do Paraíba. Mas se você não é da nossa região, você pode acessar o site www.tpmnoar.com.br, que terá a versão que terá a versão digital da nossa revista para que você possa lá acompanhar todos os profissionais, tudo que a gente trouxe nessa primeira edição e também compartilhar com as pessoas que você acredita aí que vai ficar muito feliz com essas informações. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima. Tchauzinho!